Olá, turma, bom dia. Estamos de volta para mais uma videoaula de filosofia e hoje nós estudaremos a democracia e a diversidade. A representação democrática implica igualdade de direitos a todos os cidadãos para seu pleno exercício. Porém, não quer dizer que uma mesma norma se aplique a todos. Não falo de punições ou aplicação do Código Penal, mas de ajustes a certas regras e leis imperativas específicas para que essa mesma igualdade seja efetiva, seja cumprida, certo? Então, todo cidadão, ele tem direito, certo? Mas assim como ele possui direitos, ele também tem deveres a cumprir para com a sociedade, certo? Isso não quer dizer que uma mesma norma se aplique a todos os cidadãos, certo? Mas de ajuste a certas regras e leis imperativas específicas para que essa mesma igualdade seja efetiva para todos. Queremos proclamar de forma clara que defenderemos com todas as nossas forças as conquistas históricas da democracia em nosso país e conclamamos a todos e a todas a se juntarem a este propósito nos diversos âmbitos de atuação. O ambiente universitário jamais poderá se tornar palco de intolerância e rupturas com os valores essenciais apregoados e defendidos como elos fundamentais de coesão nas sociedades modernas, certo? Então, nós devemos dar importância aos valores, certo? Somente a educação crítico-reflexiva, somente ela poderá nos levar a patamares civilizatórios mais elevados, honrando as melhores tradições de tantos educadoras, importantes, intelectuais, artistas e cientistas. Assim, sobre o pressuposto da diversidade que nos constitui como povo brasileiro, em consonância com os fundamentos da República, podemos olhar para o horizonte e continuar construindo uma sociedade livre, livre de preconceito, justa e solidária para com o próximo, com desenvolvimento regional e nacional, com diminuição das desigualdades, promovendo o bem de todos, certo? Sem preconceito de origem, de raça, de sexo, cor, idade e qualquer outra discriminação, certo? Devemos respeitar as pessoas, respeitar as suas escolhas, certo? Devemos respeitar os educadores, artistas, certo? O pressuposto da diversidade que nos constitui como povo brasileiro, certo? Então, devemos ser pessoas livres, viver em uma sociedade livre de preconceito, livre das injustiças, certo? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo e até a próxima aula.
Tchau. O que é democracia? O termo democracia é o resultado da combinação de duas palavras gregas, demos, que significa povo, e kraten, que significa governar. Democracia é o governo do povo. Ela se difere da monarquia, que é o governo de um só, o rei. Muitas vezes, o rei, além de ser o governante, era considerado possuidor de alguma característica especial, como o direito divino de governar. E também é diferente da aristocracia, que é o governo de alguns poucos. Também na aristocracia, há uma ideia de que os que governam têm alguma diferença em relação aos demais, como o nascimento, a quantidade de riqueza, etc. Na democracia, todo o povo toma as decisões básicas e mais importantes com relação ao viver em comum, ou seja, as políticas públicas. Ou, nas palavras de Abraham Lincoln, que foi um importante presidente americano, a democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Do povo, porque o poder maior, chamado de soberania, é um patrimônio coletivo, pertence a todos. É necessário que todos participem da tomada de decisões que afetem ao coletivo. Pelo povo, porque aqueles que exercem o poder são também pessoas do povo. O exercício do poder não torna ninguém diferente, como se imaginava, por exemplo, em relação aos reis nas monarquias absolutistas. Para o povo, insere uma dimensão ética no governo, que deve se voltar para o bem comum, e não para o favorecimento de alguém ou de algum grupo específico. A forma como as decisões coletivas são tomadas depende de um acordo prévio sobre algumas regras básicas, normalmente constantes da Constituição de um país. É aqui que os parlamentos têm uma importância especial e estão cada vez mais associados, de forma inseparável, ao conceito de democracia. As casas legislativas, com suas regras para o debate e para a tomada de decisão, tornaram-se os espaços por excelência para a construção de entendimentos que tenham legitimidade, ou seja, que tenham validade. Essa legitimidade vem do fato de que as pessoas que participam das decisões, os deputados, por exemplo, o fazem como representantes de todo o povo do país. Por falar em representantes, na sua aparição histórica mais famosa, em Atenas, na Grécia, a democracia era exercida diretamente por todos aqueles considerados detentores de direitos de cidadania. Mas, ao ressurgir nos últimos séculos, a democracia se tornou a forma de governo de países grandes e muito povoados. Os problemas com os quais as sociedades têm que lidar também se tornaram mais complexos. Por isso, adotou-se uma democracia indireta ou representativa, na qual algumas pessoas são escolhidas, de tempos em tempos, para exercer as atividades de governo. Nos nossos dias, a principal forma de escolha é a votação, com cada eleitor tendo direito a um voto. Esse é um princípio importante da democracia, a igualdade de todos os cidadãos em termos de prática política. Para você guardar bem, democracia é uma forma de governo na qual o povo tem soberania e toma as principais decisões sobre a vida em comum, seja diretamente, seja por meio de representantes escolhidos em eleições periódicas. Até a próxima.